Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Páscoa? Nessa época do ano, muitas pessoas comemoram a Páscoa, celebram um tempo de renovo, um período que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas o que realmente sabemos do verdadeiro sentido da Páscoa? Poucas pessoas sabem, mas isso não veio apenas naquele momento onde Jesus foi crucificado, morto e depois ressuscitou. Aquele advento, aquela ocasião aconteceu no período da Páscoa. Porém, a palavra Páscoa, ela vem de muitos séculos antes disso. Para os israelitas que viviam no Egito, em escravidão naquele momento, Deus deu uma ordem, que eles deveriam sacrificar um cordeiro puro e com o sangue desse cordeiro aspergido, pintar o marco das portas com esse sangue, de forma que quando o seu anjo da morte passasse por essas casas, visse esse sangue, ele passaria reto e apenas atingiria as casas que não tivessem cumprido com essa ordenança e mataria ali o seu filho primogênito. Pois bem, quando o anjo da morte passava por essas casas aonde tinham esses marcos pintados de sangue, do sangue do cordeiro, ele não entrava, ele passava adiante. E aí que entra a palavra Páscoa, desse período. Páscoa, em hebraico, é passar, P-A-S-A-H, que quer dizer pular além da marca, passar por cima, poupar. Então, sendo assim, eles foram protegidos da condenação da morte através do sangue do cordeiro morto, nesse momento. Através dali, essa passagem está em Êxodo, capítulo 12, certo? Se a gente for ler Êxodo, capítulo 12, no versículo 14, diz que a partir dali, então, Deus estipulou que seria uma data a ser comemorada. Diz o seguinte: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Ou seja, esse período era para ser comemorado. Depois disso, já no versículo 31, entra onde Faraó liberta o povo dessa escravidão. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Através dessa ordenança, a partir daí é onde entra aquela peregrinação de 40 anos até a chegada na terra prometida, que era Canaã, que Deus prometeu para o povo hebreu. Sim. Então, Deus, ele ordenou naquele momento o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir o povo egípcio dos israelitas. Não. É que ele queria, na verdade, ensinar já ao seu povo a importância, a obediência e da redenção pelo sangue, preparando já esse povo para a vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que séculos mais tarde ele tiraria o pecado do mundo, como já diz em João capítulo 1. Pois bem, a partir daquele momento da história, os judeus celebrariam então a Páscoa, toda a primavera. Hoje, para nós aqui no Brasil especificamente, nós celebramos a Páscoa no período de outono. Por quê? A ordenança foi dada no início da primavera, isso lá no Oriente. Como vivemos no Ocidente, para nós aqui a estação do ano é diferente, mas a época é a mesma. Então nós celebramos a Páscoa no período de início do outono. Agora, nessa mesma época, aconteceu um ato histórico de redenção e salvação para toda a humanidade. Muitos anos depois, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu próprio sangue aspergido sobre os nossos pecados. Ele nos traz salvação, proteção, livramento, vida. A Bíblia diz ainda que Deus sempre amou a humanidade. Porém, todos nós desobedecemos a Deus e pecamos contra Ele. Com isso fomos condenados à morte. E como não podemos apagar e nem mesmo pagar essa dívida, precisaríamos de um cordeiro puro, sem pecados,
para nos livrar da condenação do inferno. Jesus, Filho de Deus, ele se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. Todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende, ele recebe o sangue de Jesus, que nos dá livre acesso ao Pai, nosso Deus. Não precisamos mais fazer sacrifícios como eram feitos no passado, nem pagar penitências, porque tudo isso já foi consumado com a morte de Jesus Cristo na cruz. O preço já foi pago por Jesus, por todos nós. Jesus é a verdadeira Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual, e nada nem ninguém pode substituir isso. Nós devemos crer nas promessas de Jesus. Isso a Bíblia nos relata certamente como fazer isso. Em João 10, vou tentar ler com vocês aqui. Em João 10, capítulo 10 e versículo 10. João 10, 10 diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Tenham vida em abundância. Essas foram as palavras de Jesus. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele fez isso para que pudéssemos crucificar a nossa própria natureza pecaminosa e ressuscitarmos para a vida que Deus tem para nós. Isso nos dará a vida eterna. Agora, eu faço uma pergunta para reflexão para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora, nesse momento. Quais áreas da sua vida precisam da ressurreição? O que você deixou morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar agora a alegria de viver, a paz, a fé, os seus sonhos, a esperança, o otimismo, o perdão, o amor próprio ou o amor ao próximo. Acreditem, ao responder essas perguntas, vocês estarão dizendo a Jesus o seguinte: Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição. Por favor, transforma a minha vida. Eu creio em Ti, Deus, como meu único Salvador, Jesus. E agradeço por me dar a oportunidade de me tornar o Filho de Deus. Enfim, desejo que nessa data tão especial, Páscoa, você seja restaurado, renovado e motivado a buscar dia após dia o seu próprio renovo no Senhor, sempre desfrutando da graça de Deus que nos perdoa, nos corrige, nos ama e nos dá salvação através do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma excelente Páscoa. Um beijo no coração de vocês.